O tema de hoje é dessecação na pré-colheita da soja. Podemos dividir esse tema em duas grandes abordagens, uma na ótica da produção de grãos e uma segunda visando a produção de sementes. Ambas se relacionam com os principais objetivos, que é a antecipação da colheita, uniformidade do campo de produção, melhoria no potencial de armazenamento desse grão ou semente e também redução do consumo de combustível e menor desgaste das máquinas durante a colheita. Mas quais as principais vantagens e os objetivos dessa técnica para os produtores de sementes e para o agricultor? Uniformizar a maturação de plantas, antecipar a colheita dos grãos e ou sementes, reduzir o nível de impurezas no momento da colheita, eliminando folhas e pecilos das plantas, controle de plantas daninhas que dificultam a colheita e prejudicam a próxima cultura, reduzir danos mecânicos aos grãos ou sementes, minimizar perdas durante o processo de colheita. A identificação do momento correto para a dessecação deve ser baseada nos estágios fisiológicos da espécie em questão. No caso da soja, corresponde ao estágio R7.3, momento que eu terei os grãos se desligando do legume e também com umidade inferior a 55%. Além desses dois cenários, eu teria o nódulo senescendo, ou seja, se desligando da raiz e entrando já em processo de decomposição. Esse campo de produção já está em maturidade fisiológica plena. A gente observa alguma desuniformidade nesse campo, que é normal para áreas de produção de grãos ou sementes, e é justamente o objetivo é corrigir isso e uniformizar com a dessecação. Para isso, vamos ver algumas plantas em estágios fisiológicos diferentes. Estou aqui com uma planta que ainda não atingiu o R7.0. A gente consegue observar pela presença de folhas ao longo da planta, ainda uma quantidade enorme de folhas, haste e legumes verdes, e também pela presença dos nódulos ainda ativos. A gente consegue identificar ainda o nódulo ativo, então o nódulo ainda não está em senescência, que é um dos momentos de identificação. Vamos observar outras plantas que já está entrando em R7, praticamente em R7.1, a gente consegue observar isso pelas primeiras vagens já atingindo a maturidade fisiológica no terço inferior. Temos aqui algumas já em maturidade fisiológica e as demais verdes. Isso é uma característica típica de uma planta que está na transição entre R7.0 e R7.1. Presença ainda de algumas folhas, legumes alterando a coloração de verde para amarelo e também a haste principal. Essa planta com um número maior de vagens de legumes já na maturidade fisiológica, no terço inferior. Isso vai aumentando ao longo do ápice da planta. Esse é um cenário então de planta já em R7.1, tendendo a R7.2, que é um cenário que essa planta já atingiu. Essa é uma planta que já está em R7.2. Eu já tenho os legumes no terço inferior e na parte central da planta já em maturidade fisiológica. Eu só não tenho o ápice ainda completo. Os nódulos, se a gente observar, já estão praticamente todos em senescência. Essa é uma planta que está em maturidade fisiológica plena, a condição dela já com poucos legumes, mas uma planta que já estaria praticamente no momento ideal de dessecação. E essa é uma planta que está em maturidade fisiológica plena. Todas as vagens já atingiram, porém é uma planta que não tem mais folhas. Esse é o desafio que a gente encontra no campo. Muitos campos de produção atingem a maturidade, porém já não tem mais condições de receber uma aplicação. Então a gente precisa ficar dosando e monitorando esses campos para que eu consiga identificar que o campo atingiu em 100% a maturidade fisiológica, mas ainda ele tem que ter folhas para absorção do produto. Primeiro, precisamos fazer uma amostragem significativa da área. Sabemos que os campos têm uma desuniformidade
influenciada por questões de solo, de microclima, de microambiente. Isso influencia a maturidade dessas plantas e também ataque de pragas localizadas. Então, um monitoramento significativo nessa área, identificando esses pontos de variabilidade, identificar corretamente a maturidade fisiológica, que corresponde ao estágio vegetativo R7.3, sempre utilizar produtos registrados e autorizados pelo Ministério da Agricultura para essa finalidade. Em aplicações terrestres, recomendamos sempre um volume de cauda superior a 100 litros por hectare, observar muito o cobrimento dessa aplicação, lembrando que estamos trabalhando com plantas no final de ciclo, onde a absorção é muito pequena, eu tenho folhas já em processo de senescência, por mais que elas absorvam, existe uma dificuldade, então observar muito esses pontos, trabalhar o volume de cauda, que consiga ter um bom cobrimento dessa área. Vai depender também se essas plantas cresceram demais, se elas estão prostradas, se elas estão caídas, ou elas estão como esse campo aqui, que tem um bom desenvolvimento, um bom índice de plantas por metro quadrado. Isso facilita a cobertura. Então, pós-aplicação, preciso estar atento às condições climáticas, porque elas influenciam muito no potencial de armazenamento desses grãos. Então, essa é a dica de hoje.